noite, que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos hoje no nosso 16º dia de jejum e oração em favor da nossa casa, em favor da nossa família. E o que nós vamos estudar hoje é sobre filhos abençoados. Eu acho que seria o alvo de todos os pais, termos os nossos filhos abençoados, guardados debaixo da bênção do Senhor nosso Deus. E para isso nós vamos ler, para termos ensinamento sobre filhos abençoados, nós vamos ler Efésios 6, 1 a 3. Vamos ler? O lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aqui a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos ensinar os nossos filhos a obedecer a nós como pais. Não podemos falhar, não podemos errar. Eles precisam obedecer os pais, porque isso é justo, isso é bom, isso é certo. O versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E nós já falamos sobre esse texto, há uns 3 dias atrás. Mas ele é muito importante quando nós falamos sobre a obediência, sobre ter filhos obedientes. E o filho que honrar é respeitar pai e mãe. O filho que respeita pai e mãe, ele recebe a promessa. Qual é a promessa? De que tudo vá bem e que tenha vidas longas sobre a terra. E o último versículo diz o seguinte: e vós pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Foi bem o que nós fizemos, falamos, há uns 4 dias atrás. Mas hoje o Senhor vai dar uma nova direção para esse texto na nossa vida. Nós vamos tirar desse texto alguns ensinamentos muito sérios, alguns princípios aqui muito sérios. O primeiro princípio que está dizendo é que filhos devem honrar pai e mãe. Na língua original da Bíblia, quando foi escrita, a palavra para honrar poderia também ser traduzida como valorizar. Quando você diz filho, valorize os seus pais, fica mais fácil de entender, fica mais próximo de nós. Valorize, coloque valor na vida dos seus pais. Filhos, tenham em vocês esse compromisso de obedecer a palavra, valorizando os pais, apreciando os pais, vendo, tendo para com eles uma certa reverência. É isso mesmo. Os filhos, eles precisam respeitar, honrar, reverenciar os pais. E quando a gente fala sobre isso, traz a ideia de ter os pais em alta estima. Você entende isso? Em alta consideração. Que você possa ter nos seus pais um exemplo. Eu posso dizer que eu tenho, que eu tive pais muito, muito, muito bons e que eu tenho tudo isso por eles. Eu tenho uma reverência pelos meus pais, eu valorizo tudo que eles fizeram por mim, eu tenho um apreço, eu tenho consideração pelos meus pais, E isso me deixa hoje, que meus pais já não estão comigo mais, eu posso ter uma paz com relação a isso, De nunca ter levantado a minha voz, com relação a eles. Muitas vezes, quando eu já estava adulta, eu não concordava com algumas coisas, não aceitava, mas eu nunca retruquei. Eu levava para Deus e falava: Senhor, como que nós vamos resolver? Meu pai e minha mãe querem assim, ou minha mãe quer assim, e eu não quero. E o Senhor sempre me ajudou, Então nós precisamos ter esse relacionamento com os pais, de consideração mesmo, de respeito. E entender que eles têm mais tempo de vida do que você, O filho, ele está começando a vida e o pai já está do meio para o final, já sofreu, já
passou apertos, já passou necessidades, sabe o que é instruir o filho. Mas muitas pessoas dizem, deixa ele passar também o que ele precisa passar. Com certeza ele irá passar o que Deus tem preparado para ele. Mas quando você tem o conselho do seu pai, a orientação da sua mãe, vai facilitar a sua vida. E a Bíblia fala que é muito bom quando você tira conselhos, a sabedoria, né, na multidão de conselhos, ainda mais se o conselheiro for o seu pai e a sua mãe. Né, os pais já trilharam, já tiveram experiências, já tiveram mudança na sua vida e eles podem compartilhar com os filhos. Né? Por sua vez, também indica o princípio de autoridade. Honrar é você entender que os seus pais têm autoridade e que deve ser respeitado para uma vida, para você ter uma boa vida em família, em sociedade, no seu trabalho. Você vai levar esse lado de relacionamento familiar resolvido. Isso cria muitos problemas, né? Se você traz um relacionamento com seu pai, com a sua mãe quebrado, um relacionamento em pecado, né? Você fica realmente faltando, né, com a bênção dos seus pais. O segundo princípio que nós vamos ver hoje é o princípio da obediência. A obediência, ela agrada a Deus. O Senhor fala muito sério, né? Que quem obedece, né? Obediência gera bênção, gera cuidado de Deus. Então precisamos obedecer o que a palavra de Deus está dizendo. Filhos, obedeçam aos seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Ele mesmo, Deus mesmo colocou pessoas em posição de autoridade para que haja ordem e para que a sociedade funcione de uma maneira harmoniosa, não é verdade? Aonde não tem autoridade para ser respeitada, nada funciona. Você concorda comigo? E na família também a mesma coisa. Se cada pessoa decidir fazer o que quer e o que der na sua cabeça, né? Teremos uma sociedade, uma família que vai virar o quê? Um caos. Né? Deus quer que os filhos obedeçam os pais. Portanto, pais, ensine os seus filhos a obedecer a vocês, a honrar a vocês. Aqui também entra a responsabilidade dos pais, né, de serem modelo e exemplo para os filhos. O pai e a mãe, que já vive sob a autoridade de Deus, é muito mais fácil para esses filhos verem o exemplo nos pais. Né? Se você tem temor a Deus, se o pai e a mãe têm temor, se o pai e a mãe obedecem, honram a Deus, respeitam a Deus, os filhos vão com muito mais facilidade obedecer essa hierarquia, né? Que é os pais obedecendo a Deus, os filhos obedecendo aos pais e a Deus também. A promessa de Deus é que se honrarmos e obedecermos os nossos pais, nós teremos o quê? Qual é a promessa? Vida longa na terra. Né? O oposto pode acontecer também. Se desonrarmos e desobedecermos, teremos vida curta, porque vida sem bênção, vida difícil, vida sem a presença, né, dos familiares. Isso é muito triste. Amém? Que essa palavra possa trazer conserto na sua família, possa trazer um novo caminhar aí na sua família com filhos pequenos, que se você que está me ouvindo é pai e mãe, assumam, né, essa responsabilidade de ensinar a palavra para os seus filhos, no qual diz que eles devem honrar e obedecer vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Cada dia, Senhor, que estudamos a tua palavra, cada texto, Pai, que lemos, vemos, Pai, a tua preocupação para conosco, para com os nossos filhos. E hoje, Senhor, através de Efésios 6, 1-3, fica tão claro os ensinamentos que o Senhor deixa para os pais, para que os pais possam ensinar os filhos. Que nós possamos nessa noite obedecer a tua palavra e ensinarmos os nossos filhos que eles devem honrar
e obedecer aos pais. Senhor, eu te peço a tua bênção sobre cada família representada, sobre cada lar aqui neste grupo de propósito. Vem com providência do céu, Pai, tirando tudo dos lares que não te agrada, todo pecado oculto seja revelado, que o Senhor possa fazer uma limpeza nos lares, que teu Espírito Santo possa passear nos lares, que a presença de Jesus seja visível como o ar que nós respiramos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, nesse mesmo horário. Boa noite.